Olá, pessoal! No vídeo de hoje, vamos ver os comentaristas falando sobre a treta que houve entre Félix Torres e Memphis Depay no treino, sobre a permanência do Dorival caso ele não passar de fase e também sobre o árbitro Daronco escalado para este jogo. Então, vamos pro vídeo. Safe on the training, so I think we are ready to do one. E aí, Samir, esse aggressive in the training é uma boa notícia para os corintianos ou para os palmeirenses? Porque, óbvio, né? Treino com sangue nos olhos dá um ânimo, mas eles tretarem antes do derby, será que não mostra que tá um pouco nervoso demais nos bastidores? A fala do Memphis, né, Domi, até testifica o texto que eu escrevi, né, durante o dia, falando sobre a treta, né, envolvendo o Memphis e o Félix Torres. Quando eu fui apurar com as fontes essa questão, a primeira coisa que eles me falaram foi que o treino começou quente, os jogadores estavam pilhados, né, a maioria dos atletas estava pilhada em relação à vontade de treinar, aquela coisa, estavam realmente correndo mais, e de repente o Félix Torres se empolgou um pouco mais, né? E acabou cometendo uma falta um pouco mais forte ali no Memphis. O Memphis não gostou, deu um empurrãozinho, enfim, não chegaram a vias de fato. Mas então pra você é uma coisa boa, né? Eles estão assim porque estão levando a sério esse jogo. Boa, e aí, mas Alicia, só quando você querem, né, Domi? Boa, mas só quando querem também, né? É incrível isso. Ô Massa, o que você acha que essa briga pode ter de impacto no elenco do Corinthians pro derby? Assim, acho que não é a primeira vez, né? Não vai ser a última. Isso acontece, é claro que o ambiente fica um pouco mais tenso, né? Mas, assim, acho que não tem impacto nenhum, a não ser entender que o Félix Torres tem dificuldade cognitiva, né? Porque você vai dar uma entrada no Memphis, pô, você não é justo no Memphis, cara, entendeu? Que é o cara que pode de novo decidir o jogo a favor do Corinthians. Domi, mas falando do Dorival, a situação do Dorival é a seguinte: em caso de eliminação na Copa do Brasil nesta quarta-feira, ele pode ser demitido só se for um caso de uma eliminação meio grotesca, né? Uma goleada, Palmeiras dominou totalmente a partida, o Corinthians não viu a cor da bola. E eu vou dar até um exemplo. Se acontecer como aconteceu no clássico contra o São Paulo no Morumbi, quando o São Paulo venceu por 2-0 e o Corinthians andou em campo, o jogador do Corinthians pegava a bola, tinha 3 do São Paulo. O Corinthians se arrastou em campo naquele jogo, o São Paulo dominou totalmente a partida. Isso daí até um dirigente do Corinthians hoje usou como exemplo para mim. Falou: Samir, se for como o São Paulo, né, como foi como o São Paulo, talvez. Mas em caso de uma derrota, uma eliminação nos pênaltis, um jogo bem disputado, eu acho difícil. Mas é claro que não dá pra gente cravar. Por quê, Domi? Porque o Dorival Júnior, ele já esteve, né, pendurado com essa diretoria, né, com risco de demissão, exatamente antes do jogo contra o Palmeiras. Se o Corinthians não vence na Neoquímica Arena, talvez o Dorival Júnior não tivesse sido mantido para o segundo jogo no Allianz Parque. Mas acredito que só em caso realmente aí de uma pancada bem forte. Outra coisa que pesa também aí a favor, né? Tem algumas coisas que pesam contra, né, o Dorival, os números, por exemplo, né? O Corinthians no Campeonato Brasileiro está a 4 pontos, né, da zona do rebaixamento. Mas o que pega a favor dele é a multa, né? A multa do Dorival Júnior é de 9 milhões de reais. Gente, isso é muito louco, né, Alicia? Olha essa situação. Um dos maiores times do Brasil, do continente, tem a favor do técnico a multa. É muito louco, pensa bem, tipo, pode não demitir o cara, mesmo insatisfeito com o trabalho, porque não tem dinheiro pra pagar. Doideira. Não, e no caso do Corinthians, ao contrário de alguns outros times que também têm problemas sérios de endividamento, o Corinthians tem receita, né? O Corinthians tem receita, o Corinthians tem um potencial de receita ainda maior,
né, a segunda maior torcida do Brasil, inserida no maior mercado financeiro do Brasil, né, acabou de fechar um contrato bilionário com sua fornecedora de material esportivo. Então, assim, dinheiro no Corinthians tem. O problema é quem, né, faz a gestão do Corinthians e para onde esse dinheiro está indo ou tem ido nos últimos anos, né? Eu mesma postei essa semana uma reportagem, né, falando dessa investigação que o Ministério Público está conduzindo, mostrando gastos com empresa de fachada, com compras como kit de Babyliss, com cartão corporativo do clube. Então, é como esse dinheiro foi sendo despendido. Então, você, assim, precisar segurar um técnico que você não quer, porque você não tem condição de pagar a multa, até porque certamente está pagando as parcelas das outras multas, das outras rescisões ainda, aliás, como vários clubes, e você, não conseguir trazer nenhum jogador, né, nem de graça, provavelmente vai conseguir trazer essa altura do campeonato, correndo o risco de sofrer um transfer ban, com uma torcida que não abandona o clube, com uma torcida que está literalmente tirando dinheiro do próprio bolso para ajudar a pagar dívidas feitas pelo clube, é inacreditável. A situação do Corinthians, entre todas elas, é a mais inacreditável, porque é o clube onde tem dinheiro, né? O problema é o que foi feito com ele todos esses anos. Outra situação inacreditável do derby é essa questão da arbitragem, né? Vou tentar dar um resumo para a gente debater um pouco. A CBF já disse que vai manter a arbitragem, não adianta reclamar, tá todo mundo reclamando, né? Mas aí são duas reclamações diferentes. No Corinthians, a reclamação é contra o Caio Max Augusto Vieira, que é o comandante do VAR. Segundo Flávio Latif e PVC, os dois apuraram aqui que o Corinthians estava, né, insistindo numa fake news que já foi esclarecida desde o ano passado, de que esse Caio Max postou numa rede social dele, da Twitch, Timão tem que se fuder. Só que, gente, a CBF já falou que não era o perfil dele, que é fake news, mas o Corinthians continua reclamando disso e pediu para tirar o cara e tal. Nada vai mudar. Do outro lado, a crítica é com relação ao Daronco apitar esse jogo, porque, segundo o Palmeiras, é um treinador, é um juiz que não joga, né, que só para o jogo. E, inclusive, na volta das oitavas de final contra o Flamengo do ano passado, ele apitou, o Palmeiras acabou eliminado, eles estão usando esse jogo, né, como um dos exemplos. O João Martins, depois dessa partida, fez um desabafo na entrevista coletiva de quase 10 minutos e falou várias coisas pesadas com relação ao Daronco, entre elas, abre aspas, usa todas as bolas paradas para conversar com os jogadores e descansar. Ele apitou faltas e faltinhas, e ele disse até que o Daronco precisava emagrecer. Pra começar, que saco isso, né, gente? Porque a gente sabe que é pressão. Porque se a CBF mudar, aí acabou, né? Aí fecha a CBF. A CBF não vai mudar. Nem o VAR, nem o Daronco na arbitragem. Mas a gente sabe que é uma pressão que é só para já começar. Antes de começar o clássico, o juiz já tá pressionado. E aí já vai ser ruim. A gente já pode anotar aí. A arbitragem do derby vai ser ruim. Não tem jeito, Márcia, de fugir disso. Eu me sinto muito à vontade para falar de arbitragem, porque eu fiz a minha parte. Eu fui lá conhecer como funciona o sistema da La Liga e da Premier, entendeu? Então, conversei lá com o pessoal. Vou falar de cima para baixo, né? O árbitro precisa ter o mesmo que o jogador de futebol tem. Tudo que o jogador de futebol tem, o árbitro precisa ter. Aí tem uma pretensa profissionalização que alguns falam, como colegas até inteligentes, falam assim, mas o árbitro ganha bem para apitar, ele apita 8 jogos por mês, ele já é profissional? Não é, porque enquanto ele está voltando no avião de carreira, o jogador está num avião particular e no dia seguinte já está fazendo o treinamento dele. Então, a arbitragem no Brasil já é ruim por natureza, porque ela é ruim mesmo. O VAR é uma porcaria, tecnologia que você encontra para quem é de São Paulo aqui na Santa Efigênia, só dá um pulinho lá, você compra um VAR, você chega lá, eu quero um VAR, os caras, tem aqui, doutor, vem cá, olha aqui. Você compra essa tecnologia, né? E aí passa por esse ambiente podre que é do futebol brasileiro. Este ambiente faz muito mal para o futebol, ninguém liga para o jogo em si. Você vê que amanhã tem um jogo e a gente não falou de campo e bola e provavelmente não vai dar tempo de falar.
porque tem outras questões que são mais importantes que tomam conta disso. É a briguinha lá no Corinthians, são os doces na porta do estádio, é a questão corporal, é o Abel, como é que ele tá, como é que ele não tá. São assuntos pertinentes que entram na questão e a gente não fala do jogo. Que possibilidades o Palmeiras tem? O que o Corinthians precisa fazer para sair classificado? Não é? Porque não se respeita o jogo, né? E ninguém respeita, nem o Corinthians, nem o Palmeiras, nem o São Paulo, nem o Flamengo. É esse clima de quanto pior, talvez melhor para o meu time. E isso vem, gente, de uma cultura que o Samir é mais... a Alice é muito jovem, né? O Samir é um pouquinho mais lá para trás, que nem eu, que é aquela cultura do dirigente incompetente que incentiva a arbitragem ruim, porque aí ele pode dar a explicação e aparecer em todas as televisões possíveis. Porque esse sujeito inexpressivo, ele não estaria na mídia se não fosse futebol. Aí ele vem falar, a gente foi prejudicado, tá vendo? Com a arbitragem dessa, quer dizer, ele justifica o trabalho ruim dele como dirigente, o técnico, o que o time dele fez em campo e joga nas costas da arbitragem. Isso não vai mudar. Eu não sei, sinceramente, como que um árbitro como o Daronco, como que ele vai fazer para apitar o jogo. Aí você me pergunta, você gosta do estilo dele? Eu não gosto. Eu acho ele um árbitro que tem dificuldade, pica o jogo. É o árbitro vinagrete. Ó, ele controla o jogo picando. Vai picando. Quando você vê, não tem jogo. É o jeito dele apitar, né? Mas aí ninguém gosta, né? Nenhum dos lados. Ou alguém gosta do Daronco? Eu quero perguntar para vocês aqui, corintianos e de outros times, que não palmeirenses. Alguém gosta do Daronco, do estilo de jogo dele? Que o jogo fica picotado mesmo. Eu gostei dessa expressão que você usou, Massa, vinagrete. Mas aí, reclamar e fazer essa pressão... E o Corinthians também, Samir? Usar uma fake news? Porra! Eu não sei se é fake news ou não é, viu, Domi? O PVC deve ter apresentado alguns fatos, eu não acompanhei. Mas eu tenho certeza de uma coisa, o Corinthians usou essa questão aí do árbitro do VAR para fazer uma pressãozinha também, para dar uma balanceada. Eu conversei com algumas pessoas dentro do clube, dirigentes, em relação a esse assunto. Eles estão pressionando de lá, nós vamos pressionar um pouquinho daqui, né? Porque eu acho que eles entenderam, né, pelo que eu conversei com eles, que o Palmeiras já estava pressionando desde quando terminou o primeiro jogo, né? A Leila com manifestações, enfim, o Abel... Aí, né, teve essa questão em relação ao Daronco, e aí eu acho que o Corinthians quis se mexer um pouquinho para tentar dar uma equilibrada para que o árbitro não fosse pressionado, né, só pelo lado do Palmeiras. Esse foi o que o Massa falou, essa ideologia hoje no futebol. Aliás, né, isso vai muito mais além, cabe uma grande discussão. Se você for analisar o segundo tempo de Corinthians e Palmeiras na Neoquímica Arena, foi um jogo ridículo. A bola, não precisa nem do Daronco, não tem problema reclamar do Daronco, né? O vinagretezinho do Massa já rolou e não foi por causa do árbitro, não. Foram por causa dos jogadores no segundo tempo. Era só jogador caindo, cavando. Cada falta que tinha, rolava meia hora, deitava. Eu contei, era 35 minutos do segundo tempo, não teve jogo. O que aconteceu no segundo tempo foi o cruzamento do Mateuzinho, o gol do Memphis, aí o Palmeiras tomou o gol, quis correr um pouquinho, né? O Sousa deu um chute ali, enfim, não teve jogo no segundo tempo, por conta dessa cultura, né, que o Massa falou. Não é só a questão do árbitro, dos dirigentes, são os jogadores. Um jogo chato. Primeiro tempo, beleza, foi até um pouquinho melhor. Mas no segundo tempo, o jogo parou o tempo todo com o jogador cavando falta, e cada falta parecia que era um assassinato. Todo mundo caía no chão, parecia que tinha morrido o jogador. Não teve, a bola não rolou no segundo tempo. Muita gente deixou de falar isso também, né? Porque saiu o gol do Memphis, mas o segundo tempo foi ridículo por conta dessa cultura. Sabia que você pode faturar falando o que você mais gosta? Futebol. Deixei o link fixado na descrição e nos comentários. Veja lá. Existem umas pressões assim no futebol que não fazem sentido nenhum, e essa cultura realmente não é só em relação a árbitro e dirigente, os jogadores também. Amanhã tem tudo para ser um jogo chato, porque
O Corinthians vai entrar com essa vontade, o Palmeiras vai querer, né, corresponder, aí vai ter falta aqui, catimba ali, reclamação, briguinha, tem tudo para ser um jogo chato. E aí, qual a sua opinião sobre essa situação? Deixe seu comentário, seu like, se inscreva no canal, clica no sininho para receber as notificações e até o próximo vídeo.